Shalom, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Viana para mais um vídeo e hoje trazendo mais uma breve mensagem aí sobre avivamento. Na verdade, eu queria concluir por enquanto, por esse tempo, essa série. E eu estive algum tempo aí sem postar, talvez vocês tenham percebido isso, mas estamos retornando e em definitivo, amém? Então, vamos lá ao vídeo de hoje. Para você que é novo por aqui, já te convido a se inscrever nesse canal. Aqui nós falamos sobre adoração, falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre crescer como adoradores, crescer como filhos de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com as mensagens que lançamos por aqui. Então, para começar, vamos ler um pouquinho de Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando ali em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Versículo 12. Todos estavam atônitos e perplexos. Perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E você provavelmente deve conhecer muito bem essa passagem. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus já tinha voltado para o Pai, já tinha sido assunto aos céus. E os discípulos ficaram reunidos conforme o direcionamento de Jesus, pois ele disse: ficai reunidos até que vocês sejam revestidos do poder. Em outro momento, Jesus disse que ele voltaria ao Pai, mas ele enviaria outro Consolador. E o que quer dizer aqui? Existem duas palavras para outro no grego, que é allos e héteros. Héteros quer dizer outro de forma diferente. Por exemplo, homem e mulher. Héteros são igualmente humanos, mas são de gêneros diferentes. Ou, por exemplo, uma maçã e uma banana. Ambas são frutas, mas são de espécies, são de formas diferentes. Isso é héteros. A palavra allos quer dizer igual da mesma forma, ou seja, nesse caso, duas maçãs, ou duas mulheres, ou dois homens. Isso é allos. Quando Jesus fala que vai para o Pai, mas ele enviaria outro Consolador, a palavra que ele está usando aqui é allos. Ou seja, ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, que é igual a mim, ele tem exatamente a minha essência. Então, quando o Espírito Santo vier, vocês vão ter o mesmo relacionamento com ele que vocês teriam comigo. E isso é maravilhoso, porque quando nós temos o contato com o Espírito Santo, a mesma essência que nós temos falando com Jesus pessoalmente, você tem dentro de si, porque o Espírito Santo mora dentro de você. E era essa promessa que Jesus estava fazendo para os seus discípulos. E ele dizia: esperai, ficai reunidos em Jerusalém até que o allos, até que o Consolador venha até vocês. E pense um pouquinho nisso. Faz parte do plano de Deus que Jesus ele volte ao céu, mas ele envia o Espírito Santo para estar conosco, para que nós tivéssemos acesso
a ele. Aqui em Atos 2 está acontecendo essa descida, essa chegada do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, ele toma aqueles discípulos que estavam reunidos e eles começam a falar em outras línguas. E veja bem, eles não estavam falando em línguas estranhas ou línguas celestiais, eles estavam falando em línguas terrenas, idiomas falados na terra. Quando eles foram tomados a falar essas línguas que eles de repente não conheciam e não falavam fluentemente, eles começaram a profetizar, eles falaram das maravilhas de Jesus para aqueles que estavam ouvindo, pois Jerusalém naquele momento estava repleta de pessoas, porque estava no meio de uma das festas, que é a festa de Pentecostes. Aquelas pessoas podiam ouvir aquilo que os discípulos estavam falando com muita propriedade, porque era o próprio Espírito Santo falando das maravilhas de Jesus através da boca daqueles discípulos. E a notoriedade e o poder emanado daquela manifestação do Espírito Santo era tão grande que as pessoas começaram a ficar maravilhadas com o que estava acontecendo. Então esse mesmo Espírito Santo toma a vida de Pedro e Pedro começa a pregar em praça pública para centenas, para milhares de pessoas, e Pedro começa a falar que aquelas pessoas não estavam bêbadas, como alguns estavam dizendo, zombando, que na verdade aquilo era o cumprimento de uma profecia trazida pelo profeta Joel, e que o Espírito Santo viria e converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e os velhos sonhariam, os jovens teriam visões, e aquilo estava acontecendo finalmente, e o poder que saiu da pregação de Pedro foi algo tão extraordinário que 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 pessoas em uma única pregação foram salvas. Mais tarde, algumas horas depois, Pedro faz mais uma pregação, tomado pelo poder do Espírito Santo, e mais 5.000 almas foram salvas. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder do Espírito Santo quando toma as nossas vidas, quando nós permitimos que o Espírito Santo faça isso através de nós. O Evangelho é o poder de Deus manifestado. E o que é o avivamento? O avivamento é o poder do Espírito Santo sendo manifestado. Uma vida avivada nem sempre vai ser uma vida cheia de milagres, mas é uma vida diferenciada, que tem um estilo de vida diferente, é um comportamento diferente. A santidade do Senhor está presente, então a unção te possibilita fazer coisas que você nunca imaginou fazer. E sobretudo, o avivamento, ele serve para um único objetivo, que é espalhar o Evangelho, é espalhar a mensagem de Cristo, é converter as almas ao Senhor, levar essas pessoas que estão perdidas, levar essas pessoas que estão fora do contexto da salvação. Eles estão nas trevas e eles são transportados para a maravilhosa luz do Senhor através da sua pregação. É para isso que o avivamento serve. Existem muitos movimentos que acontecem, existem tantas coisas que nós podemos fazer, mas se o objetivo não for salvação de almas, já perdeu a razão. Isso não é avivamento. O avivamento atrai o coração de Deus porque há um objetivo que é alcançar almas para Jesus, que é converter os corações a Jesus, que é trazer a novidade do Evangelho, a novidade do amor de Cristo, a novidade de que Deus entregou o seu único Filho para que uma alma fosse salva, ao menos uma alma. É para isso que o avivamento serve. Nós falamos sobre avivamento no nosso tempo. Eu costumo sempre falar que, segundo Crônicas 7,14, é a chave para o avivamento. Nós devemos realmente nos arrepender dos nossos pecados, porque assim Deus vai nos ouvir e o coração dele se inclina para aquele que tem um coração quebrantado e contrito na presença dele. Isso é um fato, isso não vai mudar. Mas se a sua expectativa é egoísta, porque nós queremos tanto a presença de Deus, nós queremos tanto os sinais e as maravilhas, nós queremos tanto
ter assim uma experiência diferenciada da presença de Deus, nós queremos tanto ser arrebatados, nós queremos tanto viver coisas sobrenaturais, nós queremos ser transladados, nós queremos operar milagres e tudo isso é maravilhoso, mas se o seu coração não está em trazer vidas para Jesus, o seu coração está desalinhado. E então o meu convite é que você alinhe o seu coração. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão delicado, onde as pessoas estão sendo ceifadas por essa pandemia, essa doença terrível, e nós precisamos alinhar o que tem dentro de nós para que as pessoas que tivermos acesso, elas entendam que Jesus é a única saída, que Jesus é a única esperança, que não há nenhum caminho que não Jesus. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Então o meu convite é que você comece a alinhar as suas expectativas. Você quer mais da presença de Deus? Você quer viver milagres? Você quer viver sinais e maravilhas? Antes sinta no seu coração que você precisa converter os corações a Jesus, que você precisa manifestar o evangelho, que você precisa manifestar o poder de Deus, mas que o objetivo central da sua vida, o id de Jesus, é pregar o evangelho. E como dizem os pregadores por aí, se necessário com palavras. Nós precisamos ter isso muito claro e impresso no nosso coração, no nosso espírito, nas nossas emoções, na nossa alma, para que nós não venhamos a pecar contra Deus, nós venhamos a trazer essa chama de volta, porque não existe avivamento sem salvação de almas. Então comece a gerar isso dentro de você. Eu quero salvar almas, eu quero levar almas para Jesus, eu quero tirar almas do inferno e levar elas para o céu, eu quero fazer a vontade de Jesus, eu quero fazer o que o coração do meu Deus anseia mais, que é ter uma multidão de filhos. Comece a gerar isso no seu espírito, porque automaticamente quando nós trazemos essa realidade, que é a realidade do reino, para a terra, para o nosso contexto, a presença de Deus, ela se manifesta. Os sinais, prodígios e maravilhas, eles começam a se manifestar, porque há um filho de Deus, porque há um anseio no coração dos filhos de Deus, que é trazer a realidade do reino, para que as pessoas sejam salvas e sejam levadas desse contexto para o céu. Comece a alinhar o seu coração, que eu tenho certeza, porque nós podemos fazer N jejuns, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos mobilizar estádios como já foi feito, e eu não estou falando, pelo amor de Deus, que a motivação disso estava incorreta, porque estava corretíssima. Muitas pessoas foram salvas, mas se essa chama não permanecer nos nossos corações, não traremos o avivamento para os nossos tempos. Então fica esse alerta. Eu não escrevi palavra nenhuma para trazer aqui, eu apenas liguei a câmera e comecei a falar aquilo que o Senhor estava trazendo no meu espírito, e eu sinto essa urgência, eu sinto esse clamor do Espírito Santo para que nós voltemos à origem do Evangelho, que é salvação. Amém, irmãos? Então eu te peço que você compartilhe essa mensagem com alguém que tenha essa chama do evangelho, ou alguém que precise desenvolver essa chama dentro de si, para que nós alcancemos vidas para Jesus. Amém? O reino está em ação.